Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a Comunidade Digital. Digital. Comunidade Digital. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí, dê um like em cada vídeo que você olhar no nosso canal e também faça os seus comentários, né? Nós vamos estar respondendo cada um dos comentários que você fizer e principalmente isso é bom porque o próprio YouTube vê os comentários e começa a promover o canal em outros lugares. E aí você vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor a todas as nações. Amém? Eu sou o Amém. pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto da família. E graças por você estar aqui com a gente, porque nós estamos aqui juntos louvando ao Senhor. E também convide as pessoas que você quer que conheçam um pouquinho dessa palavra, pessoas que estão buscando também, quantas pessoas querem conhecer. Então, divulgue mais, leve aí para essa informação para tantas pessoas que querem conhecer. Pessoas que desejam ter uma vida diferente através desse Jesus, né? Que não é uma religião, não é uma igreja, não é uma denominação, é simplesmente um Deus todo-poderoso que está com a gente. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós estamos terminando o mês de outubro, né? Aleluia! E o ano está indo assim, rapidinho, né? Tivemos muitas lutas, né? Nesse mês de outubro foi um mês de muita luta, mas foi um mês de muita vitória em nome de Jesus. Nós ganhamos, nós tivemos muitas vitórias, e essas vitórias são atribuídas ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nós conhecemos, ao Deus que nós vivemos, ao Deus que realmente a gente espera nele. E também terminamos essa semana o estudo sobre a lei da semeadura, né? Foram dois estudos, né? E na última quinta-feira nós fizemos a segunda parte e vimos biblicamente o significado dessa lei espiritual, a lei da semeadura, uma lei que muita gente usa para um monte de coisa, né? Se você ainda tem dúvida a respeito, sugiro que você dê uma olhadinha nesses dois estudos, né? Que o Senhor nos deu, o Senhor que conduziu e nós vimos conforme a sua palavra. Se ainda continuar com dúvidas, né, nós estamos à disposição para juntos, buscarmos as respostas dentro da palavra do Senhor. Amém? Você que nos acompanha tem visto que sempre nós estamos falando em tomar decisões, em tomar de decisões. A nossa vida é isso, a nossa vida é uma vida de decisões, nós temos que decidir, né? A única coisa que a gente não decide é se a gente respira ou não, né? Porque automaticamente o cérebro faz isso, então você não precisa pensar, eu tenho que respirar. Não, você vai respirar, porque o teu cérebro manda mensagem e você respira automaticamente, né? É, e a gente sempre fala de decisões, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que tomar decisões. Mas se a gente sobe e desce, a gente vai para a direita, para a esquerda, enfim, a gente tem que tomar decisões. Algumas decisões que a gente toma são boas e outras não muito boas, ou até mesmo ruins. Mas uma coisa que nós temos que aprender, né, que todas as decisões que eu tomo, as consequências também são minhas. Se são boas as decisões, as consequências são boas, então eu vou sofrer as boas consequências. Se as decisões são ruins, eu vou sofrer as consequências das decisões ruins. E isso aí eu aprendi, mas para eu aprender isso eu tive que sofrer muito. Então, muitas vezes você quer empurrar um problema, né, para frente. Não, deixa aí, o problema se resolve. Não, não vai se resolver. E uma coisa que eu falo, eu prefiro tomar decisão, certo ou errado, eu prefiro tomar decisão, porque a consequência quem vai sofrer sou eu. Então, se eu tomei a decisão certa, aleluia, glória a Deus. Se eu tomei a decisão errada, paciência, eu vou ter que sofrer com ela. E o Senhor, hoje, Ele nos traz uma palavra sobre escolhas, né? Escolhas que fazemos, em especial sobre uma escolha de traição. E hoje vamos falar de alguém muito famoso que você conhece, né? Nós vamos falar sobre a traição é uma escolha. Você escolhe se você quer trair ou não.
Mas para a gente entender um pouquinho, a gente começa a definir o que é trair. Trair é enganar, né? Enganar é atraiçoar, falsear. Isso é a definição que está lá no dicionário, né? Então, se você tem um dicionário aí, você pode buscar lá. O que é trair? Revelar informações que eram secretas, informações que deixaram com você e você revelou, né? Era um segredo e você revelou. É delatar alguém que confiou em você. Trair é revelar algo que era um segredo e você acabou abrindo a boca. É não cumprir promessas, é não cumprir compromisso, é não ter princípios. Trair é ser infiel. Ok, mas o que é a traição? A traição é o ato de trair, né? A traição, sabe o que é? É infidelidade. Já que nós demos os conceitos, né? Os conceitos literários, já que nós já falamos do Aurélio, o Aurélio já nos disse o que era trair, o que era traição. O Senhor nos traz uma figura bastante conhecida, uma figura que você conhece, que eu conheço e que é muito usado até por pessoas que não conheçam tanto a palavra de Deus como você e eu. Vamos falar sobre Judas Iscariotes, a sua traição a Jesus. Judas traiu a Jesus. É fácil julgar, né? Judas traiu a Jesus e a gente fala, meu, que cara, esse cara, meu, por que esse cara fez isso? É fácil a gente julgar. Judas como um vilão ou como uma vítima. É fácil a gente julgar. Mas eu fico impressionado com o fato de que, de várias formas, Judas é exatamente como você e eu. É impressionante isso. Judas era um seguidor de Jesus, verdade? Verdade. E um pregador do evangelho, porque se ele seguia Jesus, ele pregava o evangelho. Mas existia uma mente dividida em Judas. Uma mente dividida. Ele não estava confortável servindo a Jesus. No final, ele abandonou a fé que antes ele professava. Ele abandonou simplesmente para entregar Jesus, ele teve que abrir mão dos seus princípios. E a gente vem falando aí sobre nós abrirmos mão dos nossos princípios, daqueles princípios que nós aprendemos na palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, algo muito ruim pode acontecer na nossa vida. Nós não temos que abrir concessões na nossa vida espiritual, nos nossos princípios espirituais. Nós não temos que abrir concessão nisso. Nós não temos que negociar isso. A gente tem falado já há algumas semanas sobre isso. Mas eu queria citar 4 pontos bastante importantes e que facilmente passam desapercebidos para você e para mim nessa história de Judas, né? E o primeiro ponto que eu queria falar com você é sobre o comprometimento. Judas era uma pessoa comprometida. Judas tinha um comprometimento com Jesus. Tinha. Não havia nenhuma razão para se pensar nada além de que ele era sincero na sua fé. E muitas vezes nós vemos pessoas aí que, a gente acha que essa pessoa é sincera e de repente a gente fica sabendo que ela descambou, né? Não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de nada. Judas era tão cristão quanto os outros discípulos. Quando ele foi chamado, ele também deixou tudo para seguir a Jesus, como os discípulos fizeram.
Então, não tinha como a gente desconfiar de Judas. Judas estava ativamente envolvido no ministério. E foram dados dons espirituais memoráveis a ele. Ele recebeu dons espirituais. Veja o que Lucas nos conta. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas nos mostra aqui que Jesus chamou 11, não 12. Aqui Jesus não convocou somente os 11 menos Judas. Não, Jesus convocou os 12. Chamou os 12. Por quê? Porque Judas estava envolvido. Judas era um pregador do evangelho, estava junto com eles. Ele tinha recebido o dom de curar. E ele exerceu a autoridade sobre demônios. Por quê? Essa autoridade Jesus tinha dado para os discípulos. E essa autoridade Jesus dá para você e para mim hoje. Nós temos essa autoridade. Autoridade de curar, autoridade sobre os demônios, em nome de Jesus. Não é porque eu sou o Superman, não. É em nome de Jesus. Judas estava envolvido, tinha um envolvimento ativo no ministério. É algo assim maravilhoso, o envolvimento que ele tinha. Mas não é, em si mesmo, garantia de saúde ou vida espiritual. Muitos julgam que estar envolvido com atividades na igreja ou na comunidade lhes garante estar caminhando com Jesus. Não, porque eu tenho um cargo, porque eu sou oficial ou porque eu... Não garante. Muitos que têm atividades na igreja ou na comunidade pensam que essas atividades lhes garantem estar em um relacionamento com Deus. Ou estar vivendo a vontade de Deus em sua vida. Isso é que parece, aos nossos olhos, a gente olha, isso é que parece. Mas isso não tem garantia nenhuma. Não porque ele sabe muitos versículos de cor, não porque ele prega bonito, não porque ele faz muitas atividades dentro da igreja. Isso não tem nenhuma garantia. A gente vai ver mais para frente uma característica de Judas. E as pessoas pensam isso e têm isso como se fosse uma verdade. Pode nos dar sentimentos errados com relação a servir a Deus. A gente pode estar se equivocando. Não, pastor, mas olha aquele irmão lá, ele é tão consagrado. Não, ele tem muitas atribuições. Muitas vezes a gente acha que servir a Deus é ter um monte de atribuição dentro da igreja. Mas se você for analisar os evangelhos, você vai ver que em nenhum lugar Jesus falou assim, olha, tem atividades dentro da igreja. Em nenhum lugar. Aliás, Jesus ele não veio para que houvessem igrejas. Ao contrário, você e eu somos a igreja de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos a igreja. O homem, por divergências de opiniões, eles criaram as igrejas físicas, eles criaram as denominações por divergências teológicas. Né? O segundo ponto que eu queria mostrar para você é que Judas, ele teve uma oportunidade. Judas teve uma oportunidade, assim como você e eu. Judas teve a oportunidade. Judas, ele andou com Jesus. E ele andou com Jesus, não foi 3 minutos, 3 horas, foram 3 anos. Ele viveu com Jesus 3 anos.
onde eles dormiam, comiam, tomavam banho, escovavam dente, tudo junto. Ele caminhou 3 anos com Jesus. Judas viu de perto e pessoalmente a vida de Jesus. Você e eu, nós lemos, não é? A gente lê. Às vezes, quando oramos, sentimos, não é? Às vezes, ouvimos o Espírito Santo. Às vezes, atendemos a voz do Espírito Santo. Mas Judas, ele viveu pessoalmente. Viveu pessoalmente a vida de Jesus, a maior vida, o maior exemplo já vivido na Terra. Tremendo isso. Judas estava lá. Você não pode ter exemplo de fé maior do que Jesus. Nem você, nem eu. Pode chegar o mais espiritual que seja aí. Não vai. Maior que Jesus? Não vai. E Judas estava com ele. Ou melhor ambiente para a formação de fé do que Judas. Nem você nem eu vamos ter. Judas que teve andando com Jesus. Ele teve um maior exemplo. Ele testemunhou os milagres de Jesus ao vivo e a cores. Sem transmissão, sem internet, sem nada. Foi lá. Ele estava lá. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, Judas estava lá. Ele tomou o pão e distribuiu junto com os discípulos. Ele serviu o povo lá. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. O texto diz que no barco estava Jesus e os seus discípulos. Judas estava lá. E o barco ia para lá e para cá, e a chuva comendo solto e as ondas subindo, e Jesus dormindo. Ele estava lá. E ele viu o que Jesus fez. Ele estava lá quando Jesus ressuscitou a Lázaro dentre os mortos. As irmãs de Lázaro diziam, não, Senhor, deixa quieto. Porque já tem 3 dias, já está cheirando mal. O que Jesus fez? Tire a pedra. Pô, mas Jesus não podia tirar a pedra? Não, não podia tirar a pedra. Jesus faz o impossível. Possível nós fazemos. Então, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E lá vem Lázaro. Todo amarrado. Tira as amarras dele. Ele viu isso. Judas estava lá. Nós não podemos ter evidências melhores para a fé do que Judas teve. Nem você, nem eu. Eu já vi milagres, já vi coisas acontecendo, mas como Judas, nem perto. Nem perto. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Todos eles. Ele estava lá. Ele não precisou fazer escola de profeta, não precisou fazer instituto bíblico, não precisou fazer nada. Ele estava lá, direto. Cara a cara. Ao vivo e a cores. Ele ouviu o Sermão do Monte. E muitas vezes eu falo, quanto mais você conhece a palavra, mais responsabilidade você tem. Ele ouviu o Sermão do Monte. Então ele sabia que existiam 2 caminhos. Não são 3, são 2. Um caminho estreito que leva à vida eterna. E um caminho largo que leva à destruição. Ele sabia. E você e eu sabemos também. Judas ouviu os avisos de Jesus, que Jesus deu aos fariseus. Se ele ouviu, ele sabia que existia um inferno. Tinha um inferno que ele tinha que evitar, mas tinha um céu que ele tinha que conquistar. Ele tinha que ganhar esse céu.
Ele sabia disso. Ele estava lá. Não pode falar assim, mas sabe, eu não sabia. Como não sabe? Você estava lá, junto com Jesus. Judas ouviu a parábola do filho pródigo. Então, ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que desperdiçaram ou se perderam em pecados. Deus está pronto para isso. Ele não vai te obrigar. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem voltar a ter uma relação com Deus. Ele sabia, porque quando Jesus falou do filho pródigo, ele sabia. Com os próprios olhos, Judas viu a evidência mais clara de que Jesus é o caminho. Ele viu, nós lemos. Ele viu, nós cremos. Ele viu. Olha que diferença. Com os próprios ouvidos, ele escutou ou ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Nós ouvimos porque gravamos, ou ouvimos porque você vai me ouvir, alguma coisa desse tipo. Mas ele ouviu do próprio Jesus. Com os próprios pés, ele seguiu o maior exemplo de homem que foi Jesus. O maior exemplo de fé. O maior exemplo de uma relação santa com Deus. E mesmo assim, Judas traiu a Jesus. Por que isso acontece? Abra sua Bíblia aí em Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É algo incompreensível. É algo incompreensível sobre uma pessoa que abandona a fé que ela antes professava ter. Uma pessoa que abandona a fé em Cristo por problemas de igreja, por problemas de denominação, por problemas que sejam. Mas ela andava com Cristo. É difícil entender como um jovem criado por pais piedosos, com contexto de uma igreja saudável, ensinado sobre as verdades da Escritura desde criança, ensinado sobre os fundamentos da palavra de Deus, possa desistir de Jesus. É difícil entender isso. A história de Judas contém uma lição importante para pais, para líderes, para amigos, para religiosos, que lamentam por alguém que é amado, querido, que abandonaram a fé. Muitas vezes eles se perguntam: onde foi que eu errei? O que mais eu poderia ter feito? Nós falhamos no nosso ensino? Nós falhamos no nosso exemplo? Nós deveríamos ter mergulhado o nosso filho, ou filha, ou amigo, ou querido nosso, em um ambiente diferente desta igreja, ou deste lugar, ou desta casa, enfim. Muitas vezes a gente quer uma resposta, mas a resposta está aqui. Judas nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, ele tinha o melhor exemplo, que era o próprio Jesus, que nem mesmo a evidência mais convincente, ele estava junto. Nem mesmo os melhores ensinamentos ele recebeu do próprio mestre.
do próprio Jesus. Nem mesmo o melhor ambiente para a incubação da nossa fé. A igreja perfeita, a casa perfeita, a família perfeita, o trabalho perfeito. Não podem, em si e por si mesmos, mudar o coração do homem. Mudar o coração humano. Nós vimos aqui Jeremias falando. O coração do homem é complicado. E mesmo assim, Judas traiu a Jesus. O coração humano está além do nosso entendimento. E quando nós falamos do coração, nós falamos da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa alma. Esse é o nosso coração, porque esse órgão que está aqui, que se chama coração, é um músculo, ele não tem, ele só é uma bomba que bomba sangue, nada mais. Toda vez que a Bíblia falar de coração, é aqui, é a nossa mente. O ser humano ele tem liberdade de escolha. A mente humana tem liberdade de escolha. Se nós não nos abrirmos para ouvir a voz do Espírito Santo, se você e eu, a gente não tiver aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado com a gente, nós certamente tomaremos decisões erradas. Nós certamente vamos meter o pé pelas mãos. Nós certamente vamos sofrer consequências terríveis por negociar os nossos valores. Nós temos que ouvir o Espírito Santo. Se você não ouve o Espírito Santo, você vai ouvir o inferno. Você vai ouvir o diabo. Quando você não ouve o Espírito Santo, você é condenado. Porque você ouve o diabo. Deus permite que nós escolhamos. A escolha é sua e é minha. Então, na verdade, Judas, ele teve oportunidade. E Judas, ele fez a escolha dele. Por isso nós falamos que a traição é uma escolha que você e eu fazemos. Ah, porque eu cometi um erro. Não, você não cometeu um erro, você escolheu errar. É diferente. Quando você e eu não estamos abertos a ouvir o Espírito Santo. Judas, ele teve a escolha dele. Ele não quis ouvir. Satanás fez um ataque implacável na alma de Judas. Ele ficou lá buzinando, assim como nós falamos semana passada de Eva, né? Ele ficou falando lá para Eva e deu no que deu. Assim como ele fez, ou como ele faz um ataque implacável a todos os que escolhem seguir a Jesus. Oh, pastor, pelo amor de Deus, então isso aí eu não quero. Pois é, querido. Pois é. Nós vamos viver aqui um tempo sob a pressão do diabo. Nós vamos viver a eternidade com Cristo, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos, sem nenhuma pressão, tranquilo. O Senhor vai nos dar autoridade e poder, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai mandar os seus anjos para estar conosco. Mas o diabo, ele só tem liberdade se você e eu abrimos oportunidade para ele. E foi isso que Judas fez. Judas fez isso, ele abriu oportunidade. Veja o que está lá em João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ou seja, ele já tinha negociado tudo, não é? E Lucas, ele fala, lá em Lucas 22, capítulo 3, ou capítulo 22, versículo 3. Perdão. Ora,
Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Era um dos 12. Então, na verdade, o diabo ele só tem liberdade quando nós abrimos oportunidade para ele. E qual é a oportunidade que você e eu abrimos para o diabo? O pecado. Quando nós pecamos, quando nós negociamos os nossos valores. E quando eu falo de negociar valores, a gente tem visto muitas igrejas abrindo as portas para a festa de Halloween. Uma festa que seria uma festa da colheita há muitos anos atrás, que é uma festa maravilhosa, que foi transformada numa festa demoníaca, e nós, muitas vezes, estamos trocando os nossos valores, onde a gente vê pais e mães enviando seus filhos com disfarces de demônios, coisas horríveis. Ah, pastor, você é muito tradicional. Não, não, é o contrário. Muita gente acha que eu sou muito liberal. Na verdade, eu sou liberal, desde que não mexam nos conceitos cristãos. Desde que não mexam naquilo que Deus coloca como essência para você e para mim, que somos cristãos. As claras declarações que nós vimos agora da Bíblia sobre as atividades de Satanás têm levado alguns a dizer: pobre Judas, né? Pobre Judas. Ele não teve nenhuma chance. Satanás entrou nele. Alguns já me perguntaram: não, pastor, mas já estava predestinado Judas. Não, Judas não estava predestinado. O que a palavra diz é que alguém ia trair. Podia ser Pedro. Não foi Pedro que negou 3 vezes? Não foi Pedro que foi para cima do soldado e já quis cortar a orelha do soldado? Não. Poderia ser qualquer um. Mas foi quem? Quem deu a liberdade para Satanás. O que ele poderia fazer, você diria, né? Coitado do Judas. O que ele poderia fazer com isso? Mas na verdade, essa afirmação considera o fato de que Judas abriu o seu coração para Satanás. E quando a gente abre o coração para Satanás, é quando nós trocamos os valores, quando nós pecamos. E Judas fazia o quê? Judas estava roubando a bolsa de dinheiro da coleta. Jesus sabia disso? Sabia. Ah, pastor, mas Jesus não fez nada. Pois é. Podia fazer uma CPI, né? CPI do Judas lá. Não fez. Jesus sabia. E Judas também sabia. E quando ele manteve esse pecado em secreto, em segredo, fechado, só ele sabia, Satanás entrou nele. E é isso que ocorre com você e comigo se a gente mantém o nosso pecado sem arrependimento e sem perdão. Sem pedir perdão ao Senhor. Ele fez um acordo com os chefes dos sacerdotes. Judas foi lá e fez um acordo, né? Então, sentou na mesa com Jesus, com pecados conhecidos que ele não tinha confessado. E Satanás entrou ainda mais fundo na sua vida. Pecados não confessados abrem portas para o poder de Satanás. Nós que temos que decidir. Satanás ele não ganha nenhuma base, nenhum espaço na minha vida e na tua vida, se nós estamos andando na luz com Jesus. Satanás não ganha terreno com as pessoas se as pessoas estão andando com Jesus. Agora, se não estão andando com Jesus, ele tem algo chamado legalidade no mundo espiritual.
Ele só ganha acesso quando a porta está aberta. E a porta está aberta com o pecado. É a majestade única de Jesus que permite ele conquistar o homem sem que o homem se aproxime dele primeiro. Jesus permite que você seja conquistado por ele sem que você chegue antes perto dele, de Jesus. Mas a fragilidade de Satanás é provada por isso. Ele não pode se aproximar de você e de mim, a não ser que você e eu se volte para ele primeiro. Ai, pastor, eu estou passando por uma luta. Ai, o diabo está me peneirando. Pois é, ele só vai te peneirar se você dá oportunidade para ele. Luta nós vamos passar, ok? Mas o diabo só vai ter poder na minha vida e na tua vida se nós nos achegarmos a ele. Oh, pastor, está amarrado, eu não quero me achegar a Satanás, não. Pois é, querido, o pecado faz com que a gente se aproxime dele. A mentira faz com que a gente se aproxime dele. A inversão de valores cristãos faz com que a gente se aproxime dele. Às vezes nós pensamos da maneira errada. Tememos que Satanás vai, de alguma forma, ter acesso secreto aos filhos de Deus. Não vai. Se você e eu não damos essa liberdade, se você e eu não abrimos a porta, ele não vai. Enquanto nós duvidamos do poder de Jesus, do poder de Deus, para fazer algo por uma pessoa quando ela abre a porta. Ou seja, Satanás não tem esse poder. Nós temos o poder e a autoridade que Jesus coloca na nossa mão. Veja que João fala lá em João capítulo 13, versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Ou seja, Judas foi tomado pelo diabo. Ele deu abertura. Ele foi tomado pelo diabo pelos pecados. Pecados que não tiveram arrependimento. Pecados que não foram confessados. Pecados que não houve pedido de perdão. Isso é que abre a porta para que o diabo entre na nossa vida, entre na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, entre em todo lugar. E o quarto e último ponto eu queria falar a respeito da traição, que é uma escolha, é que Judas teve o resultado da sua escolha. Assim como nós vimos na lei da semeadura, o que você semeia é o que você colhe. Não tem choro nem vela. Judas teve o resultado. Judas se afundou na escuridão que ele escolheu. Foi ele que escolheu. Você e eu que escolhemos. Lembra lá de Elias, no Monte Horebe, com os profetas de Baal? Ele perguntou para o povo, a que Deus quereis servir? Vocês escolhem. O Deus que se revela. Não, como é Deus que se revelar? Você e eu temos um tempo já andando com Deus. Tem dúvida? Tem dúvida que Deus eu vou seguir? Eu não tenho dúvida nenhuma. É porque você é pastor. Não, não tem nada a ver, filho. Não tem nada a ver. Quando você se aproxima de Jesus, uma das duas coisas necessariamente vai acontecer. Ou você se tornará completamente de Jesus, não tem terceira via. Ou você vai acabar afastado dele. Toda vez que você está em cima do muro,
De um lado está o céu e do outro lado está o inferno. Você está em cima do muro, você está no inferno. Em cima do muro está no inferno. Então, você vai ter que decidir. Se você tem uma experiência com Jesus, ou você vai se tornar completamente dele, ou você vai se afastar dele. Essa historinha de estar na igreja e ser um cristão tico-tico no fubá, não funciona. Não funciona. Entre aqueles que mais odeiam a Cristo, alguns já professaram acreditar nele antes. Traição. Traição, você decide. Suas alegações são tão exclusivas e suas exigências tão persuasivas que, no final, você deve se entregar completamente a Jesus. Ou desistir de Jesus por completo. A palavra de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, fala assim, ó, porque você não é nem quente, nem frio, porque você é morno, ou seja, você está em cima do muro, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou você é completamente de Jesus, ou você desiste dele. Não tem um meio termo. Alguém uma vez me perguntou assim, mas olha, você fala que tem céu e inferno, mas e se tiver uma terceira via aqui? Não, não tem terceira via. A palavra de Deus é muito clara. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ah, mas e se Deus mudar de ideia? Ele não vai mudar de ideia. Você quer arriscar? O problema é seu. A decisão é sua. Apenas aqueles que nunca o conheceram que podem permanecer indiferentes a Jesus. Você e eu já conhecemos a Jesus, nós temos experiência com ele. Nós temos experiências com esse Deus. E de repente a gente quer trocar essas experiências por coisas fúteis do mundo, por coisas que vão nos dar realizações temporárias. Nós já tivemos experiência com Deus. Nós não podemos ficar indiferente com aquilo que Deus tem mostrado para nós, aquilo que são as regras de conduta e fé. A gente não pode trocar os nossos valores porque eu gosto mais daquele ou mais desse. Não. Os meus valores são introcáveis. Os meus valores são inegociáveis. Assim, fácil. Para aqueles que um dia se aproximaram de Jesus, os únicos resultados são devoção total ou eventual antagonismo. Eu estou do outro lado. Todo dia, cada um de nós está indo em uma direção ou outra. Ou você está indo na direção de Jesus, ou você está indo na direção do inferno. E a decisão é sua e minha. Deus não tem nada a ver com isso, ele dá a liberdade para que você e eu escolhamos. Em um tempo em que muitos estão abandonando a fé, que um dia professaram, a história de Judas nos alerta a guardar o nosso coração, a guardar os nossos valores, a guardar os nossos princípios. Principalmente, nós fizemos um estudo aqui, foi bastante longo, está aqui no YouTube, você pode buscar aí, sobre a segunda volta de Jesus. E a gente está vendo o quê? Está vendo as coisas acontecerem, as coisas sendo cumpridas. Então eu tenho que guardar o nosso coração, eu tenho que guardar o meu coração, guardar os meus princípios, os valores que o Senhor coloca na minha vida. Eu tenho que guardar isso. Porque se eu não faço isso, eu vou me afastar de Jesus. E quando eu me afasto de Jesus, eu me aproximo do inferno. Simples assim. Não tem uma terceira via. A história de Judas também nos equipa para alcançar aqueles que podem estar perto de fugir da fé.
Cristo nos chama para termos o quê? Compaixão. Compaixão daqueles que duvidam, compaixão daqueles que têm um problema de aceitar a salvação, para que a gente consiga, através da palavra e através do convencimento do Espírito Santo, a fazer com que eles se convertam. Veja só o que a palavra do Senhor fala em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículos 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, aqueles que estão com dúvida, compadecei-vos deles. Compaixão. É isso que muitas vezes falta para mim e para você. Se o cara tem uma opinião contrária, você quer matar o cara, né? Parece que o cara não está vendo. Não importa. De repente não está vendo mesmo. Na verdade, a traição é uma decisão sua e minha. Trair esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos deu uma condição de vida, de viver uma vida abundante. Trocar por valores do mundo. A decisão é nossa. E por fim, a história de Judas nos lembra que nada de bom pode vir se nós desistirmos de Jesus. Nada de bom pode vir. O que aconteceu? O resto da história de Judas, ele foi lá e se enforcou. Isso é bom? Ele estava com as 30 moedas de prata. Isso é bom? Na verdade, Jesus, ele é o valor supremo que nós devemos seguir. Custe o que custar. Eu não troco esse valor por nada. Eu não troco esse valor por posição social, não troco esse valor por dinheiro, eu não troco esse valor por nada, por bens desse... Eu não troco esse valor. Ah, pastor, mas e se for perseguido? Se for perseguido, vão ser perseguidos. Ah, e se for morto? Paulo foi morto, Pedro foi morto, Judas foi morto. Todos eles foram mortos. Exceto João, que morreu na ilha de Patmos. Foi o único que morreu tranquilo. Quer dizer, se pode dizer que a morte é tranquila, né? Na verdade, o que nós precisamos é fazer a nossa escolha. Você e eu temos que escolher. Qual é a nossa escolha? Escolhas implicam em renúncias. Escolhas implicam em consequências. Que caminho nós vamos tomar? Qual é a nossa escolha? Estamos com Jesus ou estamos com o diabo? Estamos com o céu ou estamos com o inferno? Não tem meio termo. Se você ainda não tem a Jesus e quer escolher a Jesus agora, você quer decidir por Jesus agora. Se você deseja que esse Jesus seja Senhor da tua vida, fecha os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Confesso o meu pecado. Confesso o meu pecado. A ti. A ti. E desejo a partir de agora. E desejo a partir de agora. Ter a ti como meu único Senhor e Salvador. Ter a ti como meu único Senhor e Salvador. Me coloco nas tuas mãos. Me coloco nas tuas mãos. Para fazer aquilo que o Senhor deseja com a minha vida. Para fazer o que o Senhor deseja com a minha vida. Sem que eu possa trocar os meus princípios e valores. Sem que eu possa trocar os meus princípios e valores. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você que fez essa oração por primeira vez, então você pode entrar em contato conosco e a gente vamos estar junto, fazendo você conhecer um pouco mais desse Deus, tirando as suas dúvidas. Agora, se você pode falar com a gente através do telefone, através do WhatsApp, através da digitação aqui embaixo,
você pode falar com a gente, mas se você não quiser, procura uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, uma igreja evangélica que viva a palavra de Deus, que esteja mais próxima da tua casa. Mas não perca essa oportunidade. Toma essa decisão na tua vida. E você que já conhece a Jesus, mas ainda vive uma vida de pecado, vive uma vida de troca de valores, vive uma vida negociando os valores cristãos, aquilo que Deus colocou especialmente para você. Mas você deseja hoje voltar aos caminhos do Senhor. Você deseja sair do caminho do inferno, mas deseja voltar para os caminhos do Senhor. Feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me perdoa me perdoa por todas as confusões que eu fiz. por todas as confusões que eu fiz. Me perdoa por todo o pecado que eu cometi. Me perdoa por todos os pecados que eu cometi. E eu quero agora, Senhor, E eu quero agora, Senhor, voltar aos teus caminhos, voltar aos teus caminhos, voltar a caminhar contigo, voltar a caminhar contigo, a ter experiências e autoridade sobre a minha vida. a ter experiências e autoridade sobre a minha vida. Autoridade que é tua e de mais ninguém. Autoridade que é tua e de mais ninguém. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero sair dessa condição morna da minha vida. eu quero sair dessa condição morna da minha vida. E eu quero começar um tempo novo, E eu quero começar um tempo novo, onde eu vou viver onde eu vou viver todos os seus princípios na minha vida. todos os seus princípios na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, querido. Vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E vem viver com a gente, a nossa comunidade digital. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter a nossa primeira reunião de oração, né? Ou a primeira reunião de oração, não, a reunião de oração mensal, né? Todo mês, a primeira semana de cada mês, nós temos a nossa, primeira quarta-feira de cada mês, nós temos a nossa reunião de oração. E você é nosso convidado, sempre por Zoom, sempre com o mesmo ID, sempre com a mesma senha, você pode entrar, venha estar com a gente, venha decidir-se em participar desse chamado que o Senhor tem para a tua vida. Venha visitar nas nossas redes sociais, venha na radioviniard.net, venha se conectar, orar, divulgar, venha contribuir com a gente. Você pode contribuir com ideias, pode contribuir com o seu trabalho, pode contribuir financeiramente. Liga para a gente. Liga para a gente, nós sabemos que tem muita coisa para ser feita. E você é o nosso convidado. Venha estar com a gente, porque o ministério não é nosso, o ministério é do Senhor. O Senhor nos coloca à frente, mas o ministério é de Deus. E nós queremos fazer a vontade do Senhor. Ok? Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar com a gente até aqui. E que o Senhor possa estar abençoando essa semana que está começando um novo mês, né? E se prepare, porque no próximo domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Prepare os seus elementos para a gente estar junto. Na quarta-feira a gente tem a reunião de oração, na quinta-feira a gente tem o estudo bíblico. Certamente o Senhor vai trazer um tema maravilhoso para nós, para que nós possamos aprender, em nome de Jesus. Tem aí um mês e uma semana maravilhosa. E venha com a gente para a gente crescer junto nessa relação com o Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.